Eu sou o professor Dr. Fabiano Araújo, da disciplina de Dentística da Universidade Tuiuti do Paraná, e hoje a aula é sobre princípios gerais do preparo cavitário. Essas intervenções necessárias, desde pequenos procedimentos até grandes restaurações, sempre vão ter como meta erradicar a doença, restaurar a forma, a função, eventualmente a estética, e principalmente prevenir o surgimento de outra doença. Dessa forma, o preparo cavitário é necessário e nós devemos sempre seguir princípios clássicos do preparo, princípios que são a forma de contorno, forma de resistência, forma de retenção, a forma de conveniência, remoção da dentina cariada, acabamento das paredes de esmalte e limpeza da cavidade. Esses procedimentos foram inicialmente organizados por Black em 1908 e ele é considerado o pai da odontologia moderna. E esses princípios vêm se mantendo apesar da mudança e evolução de todos os materiais restauradores. Ainda assim, esses princípios são atuais. Vamos ver cada um deles explicando ponto por ponto para que você tenha uma boa compreensão e uma boa visualização das etapas operatórias. A primeira delas é a forma de contorno, que na sua definição é a área da superfície do dente que será incluída no preparo cavitário. Relembrando aulas passadas, nós temos situações de classe 1 de Black, que são aquelas regiões de cicatrículas e fissuras nas oclusais de dentes posteriores, como no exemplo aqui. Temos cavidades ditas de classe 2, que são aquelas que envolvem as proximais e oclusais de dentes posteriores, como no exemplo. Temos as cavidades chamadas classe 3, que são cavidades preparadas nas proximais de dentes anteriores, porém sem envolvimento do ângulo incisal. Quando isso ocorre, quando o ângulo incisal é envolvido, nós passamos para as cavidades de classe 4, que também acontecem nas regiões em dentes anteriores, mas dessa vez com envolvimento do ângulo incisal. E, finalmente, classificação de Black, classe 5, que são aquelas cavidades e lesões que acontecem nas regiões cervicais, regiões próximas à gengiva, tanto de dentes anteriores quanto posteriores, e pode ser na face vestibular ou face lingual ou palatina de todos os dentes. O que define essa área de contorno? Basicamente, a extensão da cárie. Aqui numa visualização eu posso ter lesões menores, maiores, mais amplas, mais profundas, mas basicamente a extensão da lesão cariosa vai ser o fator definidor da forma de contorno, bem como os detalhes anatômicos envolvidos, que são aquelas áreas de reforço da estrutura dental que sempre que possível devem ser preservadas. Vamos ver quais são elas. A primeira delas são as cristas marginais, que são áreas de reforço entre a cúspide vestibular e a cúspide lingual ou a cúspide palatina. Sempre que possível, evite tocar com a broca durante o seu preparo cavitário nas cristas marginais, pois isso vai diminuir muito a resistência e, consequentemente, a durabilidade tanto da restauração quanto do dente. Em seguida, proteja as áreas ditas pontes de esmalte que unem a ponta de uma cúspide à diagonal da cúspide oposta. Também são elementos de reforço da estrutura dental. Outra etapa importante a ser observada são as vertentes lisas e triturantes das cúspides, que sempre que possível também devem ser preservadas, e o encontro dessas vertentes que formam uma área chamada aresta. Essa aresta é uma área também de reforço da estrutura muito importante. Então vamos ver um exemplo aqui. Um dente
no primeiro molar superior, em que há duas lesões cariosas que podem ser removidas sem unir as duas cavidades. Com essa forma de preparo, vocês conseguem perceber que as cristas marginais foram mantidas com uma estrutura bem robusta, a ponte de esmalte ela foi suavemente atingida, mas não foi eliminada, o que é uma ótima situação, e também as vertentes e arestas de cúspide foram o menos possível desgastadas. Existem casos em que os profissionais ou os alunos fazem preparos demasiadamente grandes, muito amplos, e depois fazem restaurações que muitas vezes ficam esteticamente muito boas, tecnicamente bem realizadas, mas houve a perda e o desgaste, e isso não tem volta da estrutura dental. Então sempre que possível, preserve a estrutura dental. Você vai ter mais sucesso, mais durabilidade, mais longevidade, tanto da restauração quanto da estrutura dental. O segundo princípio operatório que temos é a forma de resistência. Forma de resistência nada mais é do que a característica dada à cavidade para que tanto as estruturas remanescentes quanto a restauração sejam capazes de resistir às forças mastigatórias. Elas vão sofrer pressão durante anos, durante décadas, e devem resistir. Uma restauração tem sucesso quando tanto o dente quanto a estrutura de suporte resistem a esse esforço mastigatório. No caso da resina composta, com a evolução das técnicas e dos materiais, nós temos um princípio básico que ele define apenas a remoção estrita da lesão cariosa. Essa remoção e depois consequente restauração, ela é o mais conservador possível. Existem outros materiais como amálgama e porcelana que não serão abordados nessa aula, mas existe sempre uma forma correta de fazer o procedimento. O que define a forma de resistência do dente da restauração? Primeiro, a amplitude do preparo, a largura do preparo. Essa é uma visão clássica, uma foto clássica, em que mostra que se eu tiver 1/3 da área total do dente preparada e mais 1/3 para vestibular, 1/3 para lingual, preservados em estrutura, o equilíbrio das forças está mantido. Preparos mais extensos, mais amplos, em que aborda até 50% de perda da estrutura dental, também oferece uma resistência satisfatória. Mas preparos muito amplos, muito abertos, acabam prejudicando tanto a manutenção da estrutura dental quanto da restauração. Lembre-se sempre disso ao fazer preparos. Outro aspecto que define resistência são as paredes circundantes da caixa oclusal. Elas devem ser paralelas entre si e perpendiculares à parede pulpar. Relembrando, paredes circundantes são aquelas que dão o contorno do seu preparo cavitário e têm contato com a superfície externa. Já as paredes de fundo, no caso aqui a parede pulpar, elas não têm contato com a superfície externa. Existem duas paredes de fundo, são as paredes ditas pulpares e as axiais. Essas são paredes de fundo. As circundantes, para relembrar, são vestibular, lingual, mesial, distal e gengival, ou cervical. Outra situação bastante importante em relação à resistência é a profundidade da cavidade. Cavidades mais profundas oferecem uma espessura maior do material, porém cavidades mais rasas oferecem uma quantidade menor de material restaurador, o que pode muitas vezes levar ao desgaste e à fratura precoce desse material. Devemos então sempre considerar a profundidade e a expansão da cavidade. Um detalhe muito importante a ser observado em termos de resistência é o ângulo áxio-pulpar. Ele deve ser sempre arredondado. Relembrando, o que é ângulo áxio-pulpar? É um ângulo diedro, que é o encontro de duas paredes, formando um ângulo diedro, dito do terceiro grupo. O terceiro grupo envolve duas paredes de fundo, no caso axial e pulpar.
E esse ângulo, aqui num corte, numa visão aproximada, se ele for um ângulo agudo, um ângulo vivo, como no desenho aqui, ele vai concentrar muitos esforços mastigatórios. Já se ele for arredondado, os esforços serão diluídos ao longo de toda essa área do ângulo arredondado. Seria mais ou menos o mesmo que colocar no seu sapato uma pedra brita, uma pedra pontuda, e no outro sapato um seixo, aquelas pedras arredondadas de rio. Se você colocar um seixo e uma brita, uma em cada pé, cada sapato, e puser a pressão do seu corpo em cima, a brita provavelmente vai cortar, vai machucar o seu pé. Já o seixo, por ser arredondado, vai distribuir o esforço ao longo de toda a sua superfície, diminuindo a pressão. Num desenho, é isso que acontece. Um ângulo agudo recebe o esforço e concentra esse esforço, podendo levar a uma fratura, tanto da estrutura dental quanto da restauração, ao ponto que uma área arredondada dilui o esforço ao longo dessa área, evitando ou diminuindo, minimizando a chance de fratura e a chance de perda da restauração ou perda da estrutura dental. Finalmente, em relação à resistência, nós temos a configuração do ângulo cavo superficial. Retomando, o que é ângulo cavo superficial? É o encontro das paredes internas da cavidade, por isso cavo, com a superfície externa da superfície, superficial. Ângulo cavo superficial é o encontro das paredes internas com a superfície externa, que acabam definindo também a forma do contorno da sua cavidade. Então, o ângulo cavo superficial ele deve ser sempre nítido em dentes posteriores, como no exemplo acima, em que é feita uma restauração e o esmalte está totalmente apoiado na dentina. Não existe nenhuma rebarba, nenhuma borda mais frágil. Caso o preparo seja feito um pouco mais extenso, abrindo mais a superfície, como vai ser mostrado em seguida, existe imediatamente a possibilidade de, ao se fazer uma restauração, essa margem mais para o lado lingual, que está bem fina, ao receber um esforço mastigatório, ela pode fraturar e causar pequena área de microinfiltração, que algumas vezes não levam à perda da restauração nem do dente, mas em algumas outras situações podem provocar infiltrações, penetração, trânsito de bactérias, proteína, gordura, micro-organismos, que levam, no momento futuro, a uma infiltração secundária e a uma penetração de bactérias em direção à polpa, causando o aumento da lesão cariosa e, muitas vezes, a um caso de inflamação da polpa, a uma pulpite, e em casos mais drásticos levam à necessidade de uma intervenção endodôntica, um tratamento de canal. Observem sempre que o esmalte deve estar suportado por dentina sadia e, na ausência dessa, deve estar suportado por um material adesivo, caso da resina composta ou, eventualmente, do CIV, cimento de ionômero de vidro. Se as paredes circundantes estiverem convergentes para a oclusal, como apresenta o desenho que vocês veem na tela, as paredes, as áreas de esmalte, os prismas de esmalte estarão suportados por dentina saudável. Como o esmalte é o tecido mais duro do corpo humano, ele é estritamente mineral, formado basicamente por hidroxiapatita, é o tecido mais duro do corpo humano, ele não tem resiliência, ele é extremamente rígido. Num caso de esforço mastigatório, o esmalte absorve o impacto e transmite para a sua base. Se nessa base existir dentina, a dentina vai atuar como um amortecedor, como um colchão. Ele vai dissipar a força da mordida, evitando fratura. Agora, se o esmalte não estiver suportado por dentina ou por resina,
ele vai receber o impacto mastigatório, não dissipa isso em nenhum lugar e retorna o esforço mastigatório para onde veio a origem da oclusão, causando muitas vezes fraturas, algumas pequenas e outras catastróficas. Algumas fraturas podem levar à perda da estrutura dental ou, eventualmente, da restauração e do dente, depende de um grau maior ou menor. Por isso, observem o exemplo que é mostrado aí, do lado esquerdo, na parte superior, vocês observam aparentemente uma restauração de uma lesão cavitária de tamanho médio, uma restauração que seria média, e cortando esse dente ao meio e observando uma vista lateral, nós percebemos que do lado esquerdo do preparo nós temos o esmalte suportado plenamente por dentina sadia. Já o lado direito da restauração, ele mostra o esmalte totalmente socavado, sem nenhum suporte de resina ou de dentina, e se isso se perpetuar, num caso de uma oclusão, uma mordida mais forte de cima para baixo, vai acontecer a trinca, a ruptura, a fratura, o deslocamento da estrutura do esmalte e, eventualmente, há uma necessidade de refazer o trabalho ou, em casos catastróficos, há uma trinca que leva à perda do elemento dental. Então, evitem, sempre que possível, fazer preparos muito invasivos como esse. Às vezes é necessário devido à presença da lesão cariosa, mas tenham sempre em mente que o esmalte deve ser suportado, nesses casos, por um material adesivo como a resina ou como o sieve. O terceiro princípio operatório trata da forma de retenção, que nada mais é do que a forma da cavidade para torná-la capaz de reter a restauração, evitando o seu deslocamento. Óbvio, se houver deslocamento, ocorre perda da restauração. Se houver deslocamento, pode haver fratura da estrutura dental, fratura da restauração. Então, a retenção é fundamental para manter estável aquilo que foi inserido artificialmente numa cavidade. Nós temos 3 tipos de retenção. A retenção chamada química, a retenção por atrito do material contra as paredes, e temos também retenções adicionais, que são pequenas canaletas, pequenos orifícios que podem ser executados com a intenção do material restaurador entrar nessas canaletas, entrar nesses orifícios, fixarem lá, serem polimerizados, eles endurecerem dentro dessas retenções e não se deslocarem. No caso das restaurações com resinas compostas, o mais utilizado é o preparo cavitário seguido do condicionamento ácido. Então nós temos 2 tipos de retenção aqui nessa imagem. O primeiro, por atrito entre o material restaurador que vai ser inserido na cavidade e as paredes do preparo, o atrito mecânico, vai ter fricção ali dentro, segurando o material nessa posição, e temos também a retenção química, por presença do condicionamento ácido. No caso, é o ácido fosfórico entre 35% e 37%, que ele vai atuar tanto em esmalte quanto em dentina, desmineralizando, tirando o mineral de dentro do esmalte, tirando o mineral de dentro da dentina e proporcionando a possibilidade de penetração do sistema adesivo dentro dessas retenções criadas. No exemplo aqui temos uma imagem de esmalte com 500 vezes de aumento, uma microscopia feita em microscópio, 500 vezes de aumento o esmalte antes do condicionamento ácido, e agora temos a imagem após o condicionamento ácido. Vejam que mudou totalmente a estrutura do esmalte dental, ele era plano, agora ele ficou cheio de reentrâncias, cheio de orifícios, aumentando a área de superfície. Isso possibilita
que o sistema adesivo penetre nesses orifícios e tenha mais imbricamento, tanto mecânico quanto químico. O mesmo acontece com a dentina. Olhamos na parte superior os túbulos dentinários se encaminhando em direção à polpa e na metade inferior a abertura desses orifícios como a gente enxerga na dentina. Essa imagem não é montagem, essa imagem é como se você estivesse observando, por exemplo, um tijolo de construção civil, em que um lado você observa o furo e no outro lado você observa o comprimento, a extensão desse tijolo. Tá? Estamos observando então exatamente a quina. Um lado está plano, o outro está inclinado. É um corte exatamente na quina de uma dentina. Isso aí foi preparado, um bloco de dentina levado ao microscópio e feita essa imagem. Qualquer sistema adesivo pode ser colocado ali desde com a indicação correta, tá? Vocês podem trabalhar com o sistema que vocês têm em mãos, desde que seguindo exatamente a orientação do fabricante. Se ele recomendar aplique 2 camadas, 3 camadas, siga a orientação dada por eles. O maior interessado sempre em ter sucesso é o fabricante. Ele é o mais interessado para que você sempre utilize o seu material com bastante segurança e bastante eficácia. Indo agora para o quarto tempo operatório, chamado forma de conveniência. Como é forma de conveniência? É aquela etapa que vai possibilitar uma melhor instrumentação, uma instrumentação mais adequada, facilitando a inserção do material restaurador e do preparo, facilitando a vida do operador. Alguns exemplos de forma de conveniência. Isolamento absoluto. Vocês lembram em aulas passadas que isso afasta os tecidos moles, afasta a gengiva, afasta a bochecha, afasta o lábio, evita que tenha contato de saliva e sangue do paciente com o operador e também que eventualmente algum material, algum instrumento, qualquer coisa que caia não vá em direção à garganta do paciente. O isolamento permite um campo operatório seco, uma boa visualização e uma ótima chance de trabalho. Por isso, facilita a vida do operador. Outra opção são grampos, por exemplo, modificados. No caso da imagem, um grampo 212, ele faz a retração gengival, ele empurra a gengiva mais para a cervical, mais para a área da raiz, aumentando, facilitando, ampliando a visão do operador, facilitando a inserção, condicionamento e inserção do material restaurador, como nas imagens. Eventualmente, eu posso trabalhar também com isolamento relativo. O isolamento relativo bem feito produz um efeito também bastante satisfatório. Você tem que trabalhar com um afastador de lábios, com rolos de algodão, com gaze, sugadores, de preferência um sugador de alta potência, para que não haja nenhum tipo de contaminação de umidade sobre a área que você vai restaurar. No caso aqui está sendo colocado um fio retrator e vai facilitar a inserção do material sem nenhuma contaminação, sem nenhum problema. Lembrando sempre que dentes anteriores superiores são mais fáceis de ser isolados do que os dentes posteriores superiores e principalmente os inferiores posteriores são dentes que dão muito mais trabalho de fazer isolamento relativo. Não é impossível, mas tem que ser feito com muita competência, para que não haja comprometimento do sistema adesivo e eventualmente a falha da sua restauração no momento futuro próximo. Outra forma de conveniência que facilita a vida do operador é a separação dental. Casos de apinhamento, casos de dente girado, dente torto. Quem já usou o aparelho vai lembrar, quando foram colocar o aparelho, o ortodontista colocou uma borracha entre os dentes para separar um pouco e facilitar a colocação do aparelho. No caso aqui, nós colocamos uma borracha separadora, estica, coloca, ela vai atingir o ponto de contato e por ser elástico, ela vai
pressionar para a volta à forma original do elástico, empurrando um dente, separando um dente, distanciando um dente do outro, o que vai facilitar a observação e o trabalho, a inserção do material restaurador. Outra situação que pode favorecer a conveniência são, como no exemplo aqui, lesões cariosas que estão uma ao lado da outra, na distal de um dente e mesial do dente vizinho. Você normalmente vai entrar na cavidade mais larga, mais ampla primeiro, e depois vai fazer um acesso direto, mais conservador, na cavidade menor. Isso é conveniente, isso facilita, evita com que haja o desgaste desnecessário da estrutura dental de dois dentes. Você amplia um, atua no maior primeiro e depois faz o acesso cirurgicamente, pontualmente, no dente vizinho, removendo única e exclusivamente a lesão cariosa sem um desgaste desnecessário. Para isso, é muito importante que os alunos e os dentistas tenham sempre os instrumentos operatórios adequados. Quanto maior o número de opções você tiver, mais fácil será de trabalhar, mais rápido será a realização de uma restauração, de um preparo e de uma restauração. Então tenha sempre na sua lista de materiais opções variadas para que seja feito o melhor procedimento e o mais rápido possível. Caminhando para o finalmente da aula, nós temos a remoção do tecido cariado. O próprio nome já define o que é. É a remoção de toda a dentina que permaneceu cariada após as etapas prévias desse preparo que nós falamos até agora. Já foi feito forma de contorno, forma de preparo, forma de retenção, de resistência, né? E nós temos que tomar então agora o cuidado para remover corretamente a dentina que ainda permaneça na estrutura dental. Num caso como esse, vocês observam que a cárie se estende em duas cavidades e elas estão amplas. Para quem nunca fez remoção de lesão cariosa, nós podemos trabalhar tanto com brocas, nesse caso a dentina está bem amolecida, aqui também, brocas de baixa rotação esféricas carbide, abrindo um parênteses que as que trabalham em alta rotação e têm diamantes são chamadas de pontas diamantadas. As que têm lâminas na ponta são chamadas de brocas, brocas carbide laminadas. E essa dentina, ela pode ser chamada de infectada e de dentina afetada. Existe uma diferença grande entre esses dois princípios. A dentina infectada é aquela que não tem mais chance de reparo, ela não consegue, foi tão afetada pelos ácidos, pelas bactérias, que não tem mais chance de reparo. Então ela deve ser necessariamente removida. Ela sai em lascas, ela sai muito facilmente, assim, tem um aspecto amolecido. A dentina que está logo abaixo da infectada é chamada dentina afetada. É aquela dentina que teve contato com os ácidos, sofreu uma leve modificação da estrutura, mas uma vez que você remove o causador do problema, você remove os ácidos e as bactérias que estão naquela cavidade, a dentina afetada tem toda a chance de reparar, e ela vai se reparar se fizer uma restauração bem feita com um bom vedamento marginal. Então não é necessário remover aquela dentina mais profunda que foi afetada, mas tem chance de se reorganizar e manter-se no preparo. Essa remoção pode ser feita por instrumentos chamados cortantes manuais. No caso aqui temos uma cureta, uma colher de dentina, um escariador de dentina, e pode ser feita também por cortantes rotatórios que trabalham em baixa ou eventualmente em alta rotação. Elas vão girando, posicionadas num contraângulo ou numa alta rotação. O acabamento das margens de esmalte também é um princípio bastante importante e muitas vezes negligenciado pelos operadores, pelos dentistas, pelos alunos, mas é uma etapa muito importante. Por quê?
ela vai consistir na remoção dos prismas de esmalte que estão sem suporte, são aquelas rebarbas que ficam após as etapas anteriores, em que foi passado broca, foi passado ponta diamantada, e vai possibilitar o alisamento das paredes e um preparo adequado do ângulo cavo superficial. Atentem que isso é muito importante. Vamos ver um exemplo. Uma vez feito o preparo, podem ficar rebarbas, pequenos fragmentos de esmalte sem suporte, ou muito friáveis, muito fáceis de serem quebrados, lascados. Então, quando você fizer o alisamento do esmalte, vai remover as irregularidades, deixando as paredes lisas e um adequado preparo do ângulo cavo superficial. É aquele ângulo que define a forma de contorno e a união entre as paredes internas da cavidade e a superfície externa do dente. Num desenho esquemático, nós temos aqui um preparo em que você observa rebarbas de esmalte. Se colocarmos um instrumento cortante e fizermos uma raspagem nessa região, vamos fazer aqui metade de uma raspagem, e observar dois blocos, dois pedaços separados, e com o devido assentamento do material restaurador em cima desses preparos, podemos observar que na parte esquerda, qualquer fratura, qualquer perda desses triângulos, desses representando os prismas de esmalte, eles vão provocar um buraco, um orifício. E isso para a bactéria é uma verdadeira avenida de entrada, é uma porta de entrada para contaminação, para cárie secundária. Ao passo que na imagem da direita, com um devido preparo, alisamento da parede de esmalte, o assentamento, seja da restauração de resina, da restauração de amálgama, da restauração de acrílico, de uma prótese de porcelana, sempre façam o acabamento das paredes de esmalte. É uma ótima sugestão, uma ótima dica, mas que muitas vezes ela é negligenciada pelos operadores. Podemos usar cortantes também manuais e também rotatórios. Os manuais seriam os cortantes chamados recortador de margem gengival número 28 e recortador de margem gengival número 29. Temos também o cinzel, chamado cinzel do Weldstedt, que cumpre a mesma função, porém com uma angulação diferente, um apoio para operar diferente, mas tem a mesma função de acabamento e alisamento. Podemos trabalhar também com cortantes rotatórios, eventualmente, né? Existem aparelhos hoje que são ultrassom, aparelhos que têm lixas, aparelhos que têm vibração também nas pontas, que permitem um bom acabamento das paredes de esmalte. E, finalmente, a última etapa dos princípios operatórios é a limpeza da cavidade, que consiste na remoção daquelas partículas remanescentes após o preparo cavitário. Partículas essas que podem ser raspas de dentina, resto de esmalte, farelos, óleo da turbina da alta rotação, talco da luva, eventualmente sangue, saliva, remanescentes da boca. Então tem que ser feita uma boa limpeza para que o seu material restaurador fique bem assentado, bem acomodado, sem nenhuma dificuldade. Num caso aqui, nós precisamos limpar os canalículos dentinários nessa etapa para que tenha uma boa adaptação no material restaurador e evite infiltração marginal. Essa é a ideia principal. Num exemplo aqui, você vai friccionar um material de limpeza sobre o preparo cavitário. No caso da nossa universidade, nós trabalhamos com a clorexidina, que é um produto que ele vai fazer tanto bactericida quanto bacteriostático, ele vai fazer ação detergente de limpeza desses fragmentos, desses resíduos, e o condicionamento ácido com ácido fosfórico, o mesmo da restauração, também vai ser aplicado. O condicionamento ácido ele vai então limpar a estrutura dental, o esmalte e dentina, né? Vai fazer uma limpeza, aumentando, limpando ali os túbulos dentinários e os canalículos, permitindo que o sistema adesivo penetre, e a clorexidina, como eu falei, vai ter uma ação detergente, uma ação de limpeza, bactericida e bacteriostática,
que pode ser utilizada tanto para restaurações de amálgama quanto de resina, sem nenhum problema. No caso aqui temos um exemplo de um preparo cavitário feito, efetuada a limpeza, e depois colocado uma matriz metálica e uma cunha de madeira, e neste caso executamos uma restauração de amálgama apenas para demonstrar as possibilidades. Então, revendo os conceitos que vimos nessa aula, percebam que os tempos operatórios foram mostrados didaticamente dividido em 7 etapas, mas vocês vão perceber que nas imagens a seguir eles interagem, não existe uma regra, uma fórmula única de eu primeiro preciso fazer forma de contorno, depois forma de resistência, forma de retenção. Não. Vocês vão perceber que às vezes em um movimento operatório eu posso fazer 3, 4, 5 princípios operatórios ao mesmo tempo. Vamos ver então. Temos aqui uma lesão de classe 1, cavidade simples, apenas uma face envolvida na oclusal dos posteriores. A próxima imagem vai me mostrar qual o princípio operatório. Isso mesmo. Forma de conveniência. Eu fiz isolamento absoluto, afastei os tecidos moles, isso é conveniente para mim, vou trabalhar com resina, então eu não tenho contaminação, não tenho umidade e visualizo muito bem o dente a ser tratado. Segunda etapa, eu vou fazer acesso à lesão. Nesse acesso à lesão, percebam que eu já vou fazer remoção do tecido cariado, começo a dar a forma de contorno do dente, já vou propiciando uma forma de retenção, forma de resistência. Nesse caso, é perceptível que ainda existe cárie no interior da cavidade, só que eu não tenho mais acesso, não tenho mais visão para trabalhar e remover o resto da lesão. Então, novamente, vou fazer uma forma de conveniência, eu vou ampliar, vai ficar melhor para mim, para o operador, eu vou ampliar a abertura da cavidade, propiciando então que eu faça remoção da cárie, defina a forma de contorno, já veja a forma de retenção e eventualmente forma de resistência junto com a forma de conveniência. 5 etapas operatórias num único movimento. Então, ampliando o preparo, e o preparo já realizado, definido, pronto, sem nenhum problema. A próxima etapa qual é? Pensem comigo. Eu fiz todas as etapas anteriores e ficou algum resíduo, alguma sujeira. Então é necessário agora fazer limpeza, sim, limpeza do preparo cavitário, ao mesmo tempo que eu vou propiciar forma de retenção, retenção química com o sistema adesivo, condicionamento ácido, fazendo então retenção química e depois a limpeza simultânea da cavidade. Aí é aplicado o sistema adesivo de acordo com a orientação do fabricante, fotopolimerizado, também de acordo com o fabricante, e você vai colocar a resina de acordo com os princípios que você tem nas suas aulas de dentística operatória, dentística pré-clínica. Então, nesse caso, nós vimos toda a sequência, pudemos observar como os procedimentos interagem ou se intercalam de forma diferente ou sequencial. Não existe uma fórmula única, mas é necessário que todos os tempos operatórios, os princípios operatórios sejam seguidos para que nós não tenhamos nenhum problema, nenhum dissabor, nenhuma situação que vá prejudicar ou diminuir o tempo de restauração em boca, certo? Então, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, muito obrigado pela atenção que todos tiveram, e lembro que as dúvidas que eventualmente tenham ficado nessa aula, elas serão sanadas numa live que faremos em seguida dessa apresentação, e vocês vão ficar assessorados por os professores da disciplina. Estou sempre à disposição, deixo aqui o meu contato via Instagram se for necessário, mas nos encontramos nos horários que temos previstos na escala de aulas. A sua turma vai ser atendida de acordo com a grade horária definida anteriormente pela coordenação. Novamente,
o meu muito obrigado, espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima aula assim que for disponibilizada. Forte abraço a todos, fiquem bem, se cuidem.